Apocalipse capítulo 1, verso 7, diz o seguinte: eis que vem com as nuvens. Você tem dúvida que Jesus vai vir com as nuvens? Então não tenha mais dúvida, porque Jesus vai vir sobre as nuvens, com as nuvens, entre nuvens. Tem vários versos falando sobre isso, tá ok? Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Você tem dúvida disso? Não tenha mais dúvida. Quando Jesus vier, ele vai vir uma única vez e todo mundo vai ver, todos mesmo. Até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Esse é o texto, é fundamental, é extremamente importante. Por que ele é importante? Veja bem. Eis que vem com as nuvens. Atos capítulo 1, verso 9, 10 e 11, Atos 1, diz algo fundamental. Quando Jesus estava lá dando os seus mandamentos para os discípulos, falando que eles precisavam guardar em Jerusalém para ser revestido do poder e etc e tal, para ser testemunho em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, preparando seus discípulos, daí a pouco Jesus começa a subir no Monte das Oliveiras, ele começa a subir, ele vai sendo arrebatado, ele vai subindo até as nuvens. E aí quando ele chega na nuvem, daí a pouco a nuvem, ele continua subindo, evidentemente, e eles não veem mais Jesus por causa da nuvem que está tampando. E aí o que acontece? Atos capítulo 1, verso 9. E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu. Então Jesus está fazendo assim, certo? Ocultando-o dos seus olhos. Então ele continua subindo ao céu naquele momento. E estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Né? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, você vê que agora ele foi recebido, há de vir, assim como para o céu ouviste ir. Ou seja, da mesma forma que Jesus sobe para o céu, e eles estão vendo Jesus subindo, eles também vão ver ele descendo, ele voltando. E interessante que aonde Jesus estava é justamente o momento aonde aquela nuvem vai parar quando Jesus vier sobre o Monte das Oliveiras. Por isso Zacarias vai falar aqui, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, porque aquela nuvem vai estar ali sobre o Monte das Oliveiras. Marcos 14, versos 61 e 62. Você vai ver esse texto também falando em Mateus 26, verso 57, que é onde está o nome do sumo sacerdote. Marcos 14, versos 61 e 62 diz o seguinte: o sumo sacerdote, esse Caifás, tornou a perguntar e disse-lhes: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus sempre falava assim: tu dizes, vocês estão dizendo, eles estão dizendo, mas agora ele diz o seguinte: disse Jesus, eu sou. Tu és o Cristo, o Messias, o ungido, o Filho do Deus vivo? O sumo sacerdote pergunta, ele diz: eu o sou. E vereis o Filho do Homem, falando de si mesmo, assentado à direita do poder de Deus, como a visão de Estevão teve em Atos 7, assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Jesus fala que ele vai vir sobre as nuvens do céu. Mas Jesus está falando que Caifás vai ver isso. Vocês vão ver. Olha, Caifás vai estar morto nesse tempo, evidentemente, mas como que ele vai ver? Aí é um ponto importante. Nós vamos falar que é a segunda parte desse verso. Mas veja bem, Caifás vai ver e vai ver Jesus vindo sobre a nuvem do céu. Marcos 13, verso 24 e 26, até o 26. Ora, naqueles dias, depois da aflição, a palavra aflição aqui é a mesma para tribulação. Então, depois da tribulação, que é a grande tribulação, que está lá em Mateus 24, por exemplo, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cadentes, as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas, as potências do céu serão abaladas. E então verão, vocês vão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória e brilho. Ele vai vir como um relâmpago que sai do Oriente e brilha até o Ocidente, iluminando o céu. Não é isso que a Bíblia fala? 1 aos Tessalonicenses 4, verso 15 ao 17, é o texto que fala claramente sobre arrebatamento. E aí você vai ver que também fala da vinda. No mesmo texto que fala de arrebatamento, tem gente que tenta separar. Vinda é uma coisa, arrebatamento é outra. Não. Veja bem, dizemos-vos, pois, isso. 1 aos Tessalonicenses 4, 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos... Paulo estava falando que ele ia ficar vivo. Não, Paulo está incluindo a igreja, ele está se incluindo na igreja.
naquele tempo vai haver pessoas vivas. Então ele diz, nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, vinda, anota aí vinda, circula a palavra vinda, não precederemos ou não passaremos na frente dos que dormem, dos que morreram em Cristo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, a voz do arcanjo e com a trombeta, circula a palavra trombeta. Ele vai descer do céu e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Anota aí, ressurreição. Vai ressuscitar primeiro. Então o arrebatamento não é assim, pá, subiu as pessoas e depois as outras vão subindo depois. Não. Primeiro Jesus desce do céu, certo? Brilho, glória, todo mundo vai ver. Os que morreram em Cristo ressuscita primeiro. E ele diz, depois nós, os que ficamos vivos com corpos transformados, sabemos disso em 1 Coríntios, do capítulo 15, no verso 51 e 52, que vai ser ante a última trombeta, ou no momento da última trombeta, que é a 7ª de Apocalipse, que Jesus está falando aqui da trombeta, nós que ficamos vivos seremos arrebatados juntamente com eles. Então, aqueles que morreram em Cristo ressuscitam primeiro, nós vamos ter o corpo transformado, e quem ressuscita também já ressuscita com o corpo transformado, e nós seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Claro que é palavra de consolo, irmão Paulo, apóstolo Paulo. Palavra de consolo porque ele explica que Cristo vai vir sobre as nuvens e nós vamos encontrar com Cristo nas nuvens, que está nos ares, essas nuvens, não é isso? Lucas 21, 25. Haverá sinais no sol, e na lua, nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror. Por quê? Porque não tem expectativa da glória de Deus. Pelas coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então, verão vir o Filho do Homem, ó, Jesus está vindo, numa nuvem com poder e grande glória. Isso é fundamental. Então, não resta dúvida que a vinda de Cristo será sobre as nuvens. Por isso, você vai ver aqui Apocalipse 1,7, dizendo o seguinte, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Ok? Não tem nada de oculto na vinda de Jesus e nem mesmo no arrebatamento, porque quando Jesus Cristo foi arrebatado, os discípulos estavam vendo ele subindo, né? Você vai ver isso acontecendo também com as 12 testemunhas, que os seus inimigos estão vendo ela subir e sendo arrebatada, né? Então não tem nada de oculto em arrebatamento. O que vai acontecer rápido é a transformação dos nossos corpos, não abrir e fechar de olhos, não é arrebatamento. O que vai acontecer como relâmpago? A vinda de Jesus será como relâmpago, mas não rápido como relâmpago, mas vai ser brilhante como relâmpago. Isso, por exemplo, você pode ver em Mateus 24, no verso 27, ou Lucas 17, no verso 24. Lucas 17, verso 24. Porque como o relâmpago ilumina, brilha, é visibilidade, ilumina desde uma parte do céu até outra parte do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. A mesma coisa você vai ver aqui em Mateus 24, verso 27, que diz o seguinte, ó. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostrar o quê? Aparecer. Por isso que está dizendo, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. E se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ok, meu irmão? Vamos lá. Todo olho verá. Até mesmo os que o traspassaram. Veja bem, todo mundo vai ver, todos, até os que traspassaram Jesus. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Esse texto é fundamental. Tem algo importante aqui. É claro que ele está casado com Zacarias 12, verso 10, que vai falar que verão aquele a quem o traspassaram, mas não está dizendo que quem está vendo é exatamente quem traspassou. Lá em Zacarias, não. Lá em Zacarias está dizendo que as tribos da terra, que estarão naquele momento, vão ver aquele a quem traspassaram. Alguém traspassou ele, eles estão vendo, e eles sabem de que se trata. Só que não está dizendo que aqueles que estão vendo nas tribos ali são os que traspassaram. Mas aqui está dizendo que até os que traspassaram vão ver. E como que eles vão ver? E aí é importante você entender o detalhe. Mateus 24, do verso 29 e 30, diz o seguinte, logo depois da aflição ou da tribulação daqueles dias, do verso 21, Mateus 24, 21, fala da grande tribulação, e aqui vai dizer, e logo depois da tribulação,
daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória e grande brilho. Por isso é como o relâmpago que sai num céu escuro, não tem sol, não tem lua, não tem estrela, e vem Cristo como um relâmpago brilhando de uma extremidade à outra do céu, iluminando o céu, como diz em Lucas 17, no verso 24. Agora veja bem, 2 Timóteo 4:1 tem algo fundamental. Paulo diz que Jesus Cristo há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Ele não falou que o reino já está acontecendo. Ele diz que vai julgar na vinda e depois ele fala no seu reino. Se o reino já estivesse ocorrendo, Paulo diria o seguinte: julgará no seu reino e na sua vinda. Mas não. Ele deixando claro que o reino ocorre literalmente no futuro, ele diz que Jesus vai julgar vivos e mortos na sua vinda e no seu reino. Tá ok? Isso é fundamental para você entender por que eu creio, como está escrito na Bíblia, que o milênio ainda está por vir. Ele vai acontecer ainda no futuro. Agora, tem um detalhe interessante. Vamos lá. Como é que aqueles que o trespassaram vão ver Jesus, sendo que eles estarão evidentemente mortos, uma vez que a primeira ressurreição vai acontecer para a igreja e aqueles que estão mortos, que não vão ressuscitar para o arrebatamento, só vão ressuscitar depois do milênio, depois de 1000 anos. Como é que é possível eles verem se estarão mortos? Olha o que Davi diz em Salmo 139, versos 7 até o 10. Para onde me irei do teu espírito? Para onde que eu vou esconder? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir no céu, lá tu estás. E se eu fizer no inferno ou no Sheol, né? Está no hebraico, que é a mesma expressão grega para Hades, né? Que é o mundo dos mortos. Se eu fizer no Hades a minha cama, e aí o pastor Rafael, anota aí, o pastor Rafael vai fazer um vídeo explicando sobre o Hades, porque isso que eu vou falar aqui agora, para explicar o verso 7, talvez para alguns vai ser novidade, para alguns parece assim meio absurdo, mas é a crença da igreja primitiva, tá? Então eu creio assim, não só porque eu acredito assim, mas eu tenho o testemunho da igreja primitiva que acreditava que o Hades é o mundo dos mortos e não apenas, como alguns teólogos recentes querem dizer que é apenas sepultura. Não é. Então Davi diz, se eu fizer no Hades ou no Sheol, que é no mundo dos mortos, a minha cama, ou seja, ele está falando assim, ainda que eu estiver morto, eis que tu ali também estás. Aí ele diz, se eu for no céu, o Senhor está aí. Se eu for no Hades, o Senhor está lá. Por quê? Porque se há consolo no mundo dos mortos, como você vê Lázaro sendo consolado no seio de Abraão, ou seja, estando junto de Abraão, ele é consolado, porque temos uma visão muito errada do Hades. A ideia que se tem confunde o Hades com o Guiena, que é o lago de fogo. O lago de fogo é perdição, é a segunda morte. É só coisa ruim, mas o Hades, o mundo dos mortos, não. Ele é um receptáculo das almas, ou seja, você tem um lado bom e você tem um lado ruim. Você tem um lado onde está o justo, por exemplo, Lázaro, e tem um lado onde está o rico. E aí no meio você tem um abismo, tá ok? O pastor Rafael vai explicar isso detalhadamente, não vou me acelerar muito não. Mas aí Davi diz, se eu fizer minha cama no céu, o Senhor está aí. Se eu fizer lá no Hades, o Senhor também vai estar lá. Se eu tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, no profundo abismo do mar, a tua mão me guiará e a tua destra, que é Cristo, me susterá. Então não tem jeito de fugir de Deus. Então, e não é só fugir, ele sabe que Deus está com ele em qualquer lugar também. Apocalipse 1,18 diz, e olha o que Jesus está dizendo nesse mesmo capítulo, hein? E o que é vivo? E fui morto, mas eis aqui vivo para todo o sempre. Jesus fala, eu estou vivo, João. Eu fui morto, mas eu estou vivo para todo sempre. Lembrando que não foi a morte que matou Jesus, mas foi Jesus que entregou a si mesmo. É interessante porque Jesus tem uma palavra em que ele vai dizer, é que ele tem poder sobre a morte. Olha o que ele diz aqui, ó. João capítulo 10, verso 17 a 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Jesus deu para reassumir. Ninguém a tira de mim. Aí ele diz, pelo contrário, eu espontaneamente a dou.
tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Jesus tem domínio sobre a morte. Então a morte nunca teve essa capacidade de matar Jesus, mas quando ele vai morrer, ele fala assim: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus é a vida, ele sempre diz que ele é a vida, não é isso? Então ele vai dizer o seguinte: e o que vivo e foi morto. Apocalipse 1,18. Mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Aí a congregação diz: Amém. E eu tenho as chaves da morte e do inferno. A palavra inferno aí, na verdade, é Hades, que é o Sheol. O Sheol do Antigo Testamento em hebraico, ou o Novo Testamento em grego está lá, Hades. Então o Hades é o mundo dos mortos. Então ele fala: eu tenho as chaves, eu tenho domínio sobre a morte e sobre o Hades, né? Então, eu abro a porta, eu fecho a porta do Hades, e aí você vai ver em Atos 2:27, que Pedro, fazendo uma referência ao Salmo 16, verso 10, diz assim: pois em relação a Jesus, quando Jesus morre, pois não deixarás a minha alma no inferno. Aí você fala: como assim Jesus foi para o inferno? A palavra ali é Hades, não é inferno, lago de fogo. É claro que Jesus não vai para lá, nunca foi para lá e nem vai. Mas ele está falando do Hades, porque quando a pessoa morre, o receptáculo da alma é o quê? É o Hades, é o Sheol, tá ok? Então ele diz assim: pois não deixará a minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Ou seja, nem o corpo se corrompe e nem a alma fica para sempre no Hades. Isso aí é a garantia que Cristo iria ressuscitar, tá ok? Verso 31, aí Pedro continua: nessa previsão, Atos 2:31, nessa previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno. Não é inferno, essa palavra é pesada, porque as pessoas confundem a palavra inferno com o sentido maligno, e não, a palavra aqui é Hades. A sua alma não foi deixada, quer dizer que ela foi, mas ela não ficou, não foi deixada no Hades. Algumas traduções, graças a Deus, já vêm com a palavra Hades, para tirar essa confusão. Sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Então são duas coisas distintas. Uma é a carne sepultada, não se corromper, não se degradar, não se decompor, e outra é a alma ser deixada no Hades. A alma sai. Efésios 4, verso 8 ao 10, diz o seguinte: por isso, Paulo explicando sobre Cristo, por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isso de que subiu, ele subiu, o que é senão que também antes tinha descido às partes mais profundas da terra. O Hades, ele fica na parte de baixo da terra, ele fica embaixo da terra. Sempre a Bíblia fala isso, e essa sempre foi a crença da igreja primitiva, tá? Então o Hades fica nas partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então Paulo está dizendo o seguinte: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Ou seja, o cativeiro é o Hades, que prende as almas, certo? E a morte, porque a morte tem domínio, porque o salário do pecado é a morte. Jesus tinha pecado? Não, mas ele entrega e acaba entrando lá. Ele entrega o seu espírito a Deus e entra no Hades. Só que a morte não tinha domínio sobre ele, não podia segurar ele, porque ele é justo. Então ele acaba saindo. Só que quando ele sai, ele diz o seguinte: eu tenho domínio, eu tenho a chave da morte e do Hades, que é o que ele está falando para João. Ou seja, ele levou cativo o cativeiro. O cativeiro que tinha domínio de ter domínio sobre ele, ou seja, por ter a chave, agora ele fala: não, eu tenho a chave da morte e do Hades. Ou seja, eu tiro as pessoas de lá a hora que eu quiser. Se ele quiser vir e abrir o portão do Hades, ele pode abrir, porque ele tem a chave do Hades. Entendeu isso? Então isso é fundamental. E Paulo fala assim: o que quer dizer isso, aquele que subiu? Se não antes ele desceu às partes mais profundas da terra. Ou seja, ele foi ao Hades. Não está falando ali de sepultura, está falando do Hades. Você vai ver algo fundamental. Filipenses 2, 10 e 11. Eu volto a esse texto. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Joelhos que estão debaixo da terra vão se dobrar a Cristo. Para que todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra se dobrem a Cristo para a glória de Deus Pai. Olha que interessante. Mateus 16, 18 diz assim: edificarei a minha igreja e as portas do inferno
não prevalecerão contra ela. Sabe o que está dizendo ali? As portas do Hades não vai prevalecer contra a igreja, porque vai chegar um momento em que Jesus vai vir, vai abrir o Hades e vai tirar as pessoas que são dele de lá para o arrebatamento. Isso acontece no arrebatamento, a ressurreição dos santos, tá certo? Então, Paulo vai citar um texto que está em Oséias 13, verso 14, mas antes ele cita em 1 Coríntios 23, diz assim: mas cada um por sua ordem. Jesus vai ressuscitar, né? E ele fala assim, cada um por sua ordem. Cristo primeiro, depois os que são de Cristo, quando? Na sua vinda. Então Jesus sai primeiro e depois quem vai sair? Os que são de Cristo, quando? Na sua vinda. Ninguém vai sair primeiro do que o outro. Quem está lá vai sair na vinda de Cristo. Isso vai ser explicado claramente por Paulo. Ele cita Oséias 13, 14, que diz assim: eu os remirei da mão do Hades, ou do Sheol, do inferno. Lá está inferno. Essa tradução de palavra com inferno leva as pessoas a pensarem que está falando do lago de fogo, e não é lago de fogo, é o Hades. Eu os remirei, eu tirarei vocês da mão do Hades. Ou seja, Jesus fala, agora eu tenho a chave do Hades. Ele que tem autoridade e domínio, fiquem tranquilos, vocês vão sair daí. E vocês, veja bem, sem contar que o Hades não é um lugar apenas de tormento. O Hades é um lugar também de consolo, ele tem dois lugares, tá? Ele tem dois lados. Eu os remirei da mão do Hades e os resgatarei da morte. Onde está, ó morte, as tuas pragas? E onde está o Hades, ou o Sheol, no que aqui é no hebraico, inferno, no português, que é, na verdade, uma tradução latina muito ruim para o nosso contexto hoje, que as pessoas não conseguem associar uma coisa com outra, só associam isso com coisa ruim. Onde está o Hades, a tua perdição? O arrependimento está escondido de meus olhos. 1 Coríntios 15, Paulo vai citar isso. Logo depois do verso 51, 52, que ele fala que nós vamos ser transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, Paulo vai dizer o seguinte: e quando isso, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, nosso corpo, que foi transformado. Quando isso acontecer, isso é na ressurreição dos mortos, na última trombeta, não é isso? Isso é para o arrebatamento. Quando isso, que é incorruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal, se revestir da imortalidade, então vai se cumprir aquela palavra de Oséias, que está escrita em Oséias 13, verso 14. Então se cumprirá. Isso não cumpriu já. Isso vai se cumprir. Por isso que eu estou dizendo isso. Então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte? Na verdade não é morte, é o Hades, que está aí no texto grego. Pode pesquisar. Onde está o Hades, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso Paulo vai dizer: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é em vão no Senhor. Ou seja, vai valer a pena. Ele vai tirar nós do Hades, porque ele tem a chave da morte do Hades, e nós vamos ter o corpo transformados para encontrar com Cristo nos ares e para sempre estaremos com o Senhor. Isso é lindo. Eu sei que para alguns comentaristas, aquele texto que os que o transpassaram, essa expressão está se referindo aos judeus, né, aos descendentes dos judeus na ocasião. Mas o que está falando aqui é que aqueles que transpassaram, o que vai acontecer? Agora pensa a cena. Jesus está vindo do céu, sobre as nuvens. Antes de acontecer o arrebatamento, o que tem que acontecer? Abrir o portão do Hades para sair os santos, somente. Ele tem a chave da morte do Hades. Então, com essa chave, o que ele faz? Ele dá ordem para que o Hades venha abrir. O Hades se abre para a saída dos santos. Só que quando o Hades se abre, quem está lá no Hades que não sobe, o que ele faz? Eles verão. Por isso fala assim, todo olho o verá. Até mesmo aqueles que o transpassaram. Sabe quem realmente traspassou ele lá no passado, que não vai ressuscitar nesse momento? Eles vão ver o momento em que o Hades abre para que os santos saiam de lá, o portão do Hades é aberto e eles vão ver Jesus Cristo vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. O mundo dos mortos é aberto, então Cristo brilha, a glória dele invade ali, como Davi fala, mesmo se eu esconder lá no Hades,
o Senhor vai me encontrar lá. Então, nesse momento em que ele abre o portão do Hades, esse portão é aberto, as pessoas vão conseguir ver a vinda de Cristo, vão testemunhar aqueles que o traspassaram vão visualizar. Aqueles que estão sobre a terra, que são seus descendentes, vão falar assim, e eles verão aquele a quem foi traspassado. Eles vão ver Jesus também, né? Todo olho verá. E isso é que esse texto está dizendo, ele é extremamente profundo, precisei fazer um vídeo só para falar sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham esclarecido. O que não ficou claro para você, o pastor Rafael vai fazer um vídeo especificamente sobre o Hades, Sheol, né? Chamado aí de mundo dos mortos, que não é o inferno chamado de lago de fogo, que é a segunda morte, que aparece lá em Apocalipse 20, tá ok? Que Deus abençoe, até o próximo vídeo, se Deus quiser.